Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Pensamento agora na Copa do Brasil. O duelo quarta-feira, previsão de público, arbitragem definida. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Previsão de público de 30 mil torcedores. Na quarta-feira, o duelo do Cruzeiro diante da equipe do CRB. Jogo de ida, fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar para este duelo às 7h30 da noite. E a previsão, repito, de 30 mil torcedores. A venda segue, ingresso.cruzeiro.com.br. E o Cruzeiro querendo voltar a vencer, até para já dar uma tranquilizada em todo mundo depois da atuação ruim diante da equipe do Ceará. Edna Alves Batista, ela apita o jogo de quarta-feira no Mineirão. A Edna tem um histórico até legal quando apita jogos do Cruzeiro. A primeira vez foi em 2020, uma vitória do Cruzeiro sobre o Vitória por 1-0. Depois, em 2022, 2-0 sobre o Vila Nova. Apitou ainda em 2022 Sampaio e Cruzeiro 1-1. E a última vez foi no final do ano passado, lá em Caxias do Sul, a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude. Edna Alves Batista, então, apita o duelo de quarta-feira. Depois da derrota para o Ceará, o Cruzeiro voltou aos treinamentos nesta segunda-feira. 2 treinos apenas para o duelo de quarta-feira, quando o Leonardo Jardim deve rodar o time, deve fazer aí um Cruzeiro mesclado, pela sequência que vem, pelo desgaste, por alguns jogadores até, eles atuaram, o Lucas Silva falou sobre isso na zona mista, alguns com um quadro de gripe, virose, então isso afetou alguns atletas e todos serão reavaliados aí nesta terça-feira, na última atividade, para saber quem vai estar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Wanderson, por exemplo, foi um desses atletas que ficou ali bem desgastado e pediu substituição no intervalo, quando entrou o Marquinhos, William e Christian. E serão reavaliados nesta terça. A princípio, não tem retornos garantidos aí na quarta-feira, diante da equipe do CRB. O Christian fez muita falta, inclusive, neste duelo diante da equipe do Ceará. O técnico Leonardo Jardim não tem nenhum problema de suspensão e vamos acompanhar aí então esta última atividade quando ele vai montar o time que joga na quarta-feira. Depois o Cruzeiro só retorna a campo no domingo, aí é o duelo diante da equipe do Botafogo, domingão às 4h da tarde no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Até tem informação no nosso Central da Toca sobre a venda de ingressos para este compromisso. Quem quiser ir ao Engenhão, o Cruzeiro terá uma boa carga de 2.000 ingressos e o preço cheio R$ 130, R$ 65 a meia entrada. O torcedor tem que fazer também o cadastro da biometria facial para comprar o ingresso e terá a venda física. Acesse lá o Central da Toca, até para dar moral aí pro nosso trabalho, para acompanhar todas as informações deste duelo diante da equipe do Botafogo, e tenho certeza que muitos cruzeirenses vão comparecer no domingo lá no Newton Santos. O Cruzeiro que segue aí no mercado, ainda sem avanços significativos, mas todo mundo internamente sabe, inclusive, que precisa de reforços. O próprio Leonardo Jardim falou sobre isso na entrevista coletiva, e o Cruzeiro trabalhando para, quem sabe, definir o mais rápido possível, né? Os nomes aí que estão sendo trabalhados, nomes que estão com conversa em andamento, são mantidos em sigilo, mas esse tipo de resultado, quando acontece, né? Quando você precisa também ali de algumas peças
para resolver uma partida ou para mudar o panorama da partida. E quando o banco ele não corresponde, claro que isso liga um sinal de alerta em todos o departamento de futebol. O fato é que o Leonardo Jardim, que trabalha junto aí com todo o departamento de futebol, eles querem jogador para chegar e ser peças aí que vão agregar bem mais em relação ao que o Cruzeiro tem hoje, né? E até por isso também uma certa dificuldade de se encontrar esses atletas no mercado dentro daquele perfil que vem sendo trabalhado, mas vamos acompanhar aí o que o Cruzeiro vai trazer de novidade quanto a estas movimentações. O Fernando Henrique, quem se lembra dele, hein? Volante, ele deixa o Cruzeiro agora em definitivo. Ele estava no CRB e o Fernando Henrique agora vai para um clube da Ucrânia, o Oleksandria. Ele terá aí o Cruzeiro a manutenção de 30% dos direitos econômicos do atleta. O Cruzeiro, que tinha o empréstimo do jogador até o final do ano, rescindiu e ele vai em definitivo lá para o futebol da Ucrânia. Pessoal, sobre esses atacantes aí do Cruzeiro, né? Principalmente ali os que estão entrando de beirada, sem números expressivos. Eu falei até que algumas rodadas o Wanderson estava ajudando muito taticamente, fazendo até bons jogos. O Marquinhos, um lampejo ou outro ali, mas nada além disso. Pelo menos eu achei que o Gabigol entrou querendo o jogo, finalizando de longe, buscando ali. Com essa ineficiência aí dos beiradas, eu já começaria a pensar no Leonardo Jardim fazendo alguma estratégia. Eu até entendo que o time encaixado como estava, não tinha espaço para o Gabigol. Mas, para ficar essa falta de produtividade dos beiradas aí, acho que ele pode pensar em alguma outra coisa enquanto não tem reforço para jogar, né? Que a diretoria quer buscar aí jogadores para o ataque. E aí, o que vocês pensam? O Fabrício começa. Eu também acho, cara, que é uma possibilidade. O Gabigol jogou assim no Flamengo, uma época com o Pedro, entendeu? E, pô, cara, eu acho que ele vai ter muito mais opção com o Caio Jorge do que o Pedro, as opções que o Caio Jorge dá, entendeu? Ataca a profundidade, procura os espaços. Eu acho que a gente poderia render muito mais. Era uma possibilidade de a gente mudar isso. Tentar mudar isso, porque os times realmente que vêm com essa proposta defensiva, estão conseguindo encaixar nos nossos jogadores e não estão conseguindo sair, entendeu? Então, eu acho que poderia ser uma opção, com certeza. Colocar o Gabigol logo e colocar os dois ali, o Matheus Pereira chegando mais também na frente com eles, é uma possibilidade. Assim, eu vou fazer meio que o advogado do diabo aqui, Malu, porque assim, eu acho que o Wanderson, ele teve um jogo muito abaixo. Eu acho que isso a gente concorda, todo mundo concorda. O Wanderson não estava no seu melhor, tanto ofensivamente, defensivamente também não conseguiu render. E realmente, é preocupante quando o Wanderson tá assim. Só que eu acho que ele tem um crédito aí, porque eu acho que ele tava jogando bem. Eu acho que ainda não é o momento de pensar numa mudança tão drástica assim, e para mim seria muito drástica essa mudança, porque, ok, vamos jogar Gabigol e Caio Jorge, Matheus Pereira, você vai ainda dar uma, assim, eu acho que o sistema defensivo vai ficar um pouco mais exposto, isso pode piorar um pouco essa situação do time. Eu acho que dá para dar uma segurada ainda e ver como é que o Wanderson vai reagir. Porque até agora, ele não tá com números bons de gols e assistências, mas ele também ajuda ofensivamente. O Wanderson, ele ajuda a criar. Esse jogo específico dele foi muito abaixo, muito abaixo. Eu acho que dá para ter um pouquinho de paciência. O do Corinthians também, meu Popó. Não, achei. Os dois. Assim, só vendo, assim, essa que eu falei é uma proposta para, de repente, um segundo tempo, entendeu? Sim, não, Aaron. Sim, porque a minha proposta inicial, com certeza, é a formação que vem sendo. O Léo Jardim vem colocando. Claro, é lógico que se o Wanderson ele mantiver um nível baixo, ou pelo menos não tá entregando mais aquilo que a gente espera dele, até defensivamente também, eu sei, gente, atacante tem que atacar, a ponta tem que atacar, mas ele tava fazendo um papel importante, aí se ele mantiver realmente nos próximos jogos um nível maior, aí eu concordo, vamos repensar isso aqui, às vezes a gente acha uma formação melhor. Já que não tá dando para segurar tanto defensivamente, vamos melhorar a qualidade ofensiva, deixa o time um pouquinho mais exposto se for necessário, e vamos tentar ganhar atacando e sendo mais eficiente no ataque. Mas eu ainda acho que o Wanderson merece um créditozinho ainda, acho que não é hora ainda dele ser. O Marquinhos, gente, desculpa, eu sinceramente é uma compra que eu não consigo entender porque o Cruzeiro fez. É novo, pode evoluir, não vou falar que o cara já jogou a carreira dele fora, que ele é horrível, péssimo dos péssimos, mas eu não confio nele nem para entrar, nem para começar, nem de lateral direito, nem de lateral esquerdo. Nessa aí, para mim, só ir no mercado e contratando, e acho que o Cruzeiro nesse ponto tá demorando. Mas o Wanderson eu acho que dá para dar uma seguradinha ainda, dá para dar um crédito. Ele tem entregado, cara. Eu não acho que 2 jogos, que sejam 2 jogos, eu não acho que o Corinthians ele foi tão abaixo, mas que sejam 2 jogos, não é o suficiente para você tirar o cara do time. Eu acho que dá para conversar ali, e ainda tem essa informação de que ele jogou gripado.
Vamos ver os próximos jogos aí como é que ele vai atuar. Mas eu acho que dá para dar uma seguradinha ainda, pensar nisso um pouco mais para frente. A ideia de segundo tempo do Fabrício me agrada. Treinar melhor isso, peraí. Cara, o jogo complicou, tá no 0x0, tá no 1x1, precisamos de atacar. É mais qualidade isso aí. O Gabigol tem, de sobra. Então, pensa no jeito de colocar ele antes, né? Ele tem entrado assim, faltando 15, 20 minutos, já bota no começo, se precisar, na virada do intervalo, para ganhar essa qualidade técnica. Mas de início, assim, eu acho que dá para segurar um pouquinho. E no caso do jogo de ontem, cara para sair tinha 2, né? Porque o Wanderson tava mal e o Eduardo também. Então ele podia escolher ali qual dos pontas que ele tirava, e ele até ter puxado o Eduardo para fazer a meia esquerda ali. Eu acho que o Jardim também, essa aí é uma que a gente pode cobrar ele, né? O Eduardo não funciona como meia direita, gente, tá? O Eduardo é volante. Ele era meia, ele era camisa 10. No Cruzeiro, o Eduardo é volante. Os jogos bons dele são como volante. Então, vamos fixar o Eduardo como opção ali e tentar outro cara pelo lado, né? O Kenji. O Marquinhos tá difícil, né? Mas sei lá, tenta o Kenji, o Rodriguinho tá largado aí. Não tem muita opção, né, Caramujo? A questão é essa. Eu não acho que ele faz isso querendo, não. Eu acho que ele faz exatamente pela falta de opção. Valu, né? Até o Willian ele já pôs ali, né? O Lautaro não dá, né? O Lautaro não dá. Poderia ser o Lautaro. Minutos, Bolasse poucos minutos. O Eduardo e o Marquinhos também, muitos minutos, né? O Rodriguinho tem muita reivindicação sem mostrar muita coisa, né? Não, tá, mas você concorda também que o Eduardo e o Marquinhos, muitos minutos, e colocar sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente não é muito inteligente. Eu acho que deveria tentar outro. Que seja o Willian, quando puder jogar, né? Eu tenho Matheus Henrique agora. O que tem que acontecer é eles voltarem a contribuir, principalmente o Wanderson, né? Porque o Wanderson estava contribuindo, né? Então pode falar em voltar a contribuir taticamente, defensivamente, como estava, né? Eu gosto muito da maneira que o Cruzeiro vinha jogando. Agora, o Salmo tem toda a razão. Se for para continuarem não marcando ninguém, marcando com o olho e comprometendo, aí tem que tentar outra coisa. Mas o principal agora é tentar resgatar o futebol de alguns jogos atrás aí. E a volta do Christian, que vai ajudar muito também, né? Porque o Eduardo tá longe de fazer o que o Christian vinha fazendo, bem longe. Isso até o próprio Jardim falou, né? O Cruzeiro não tem um outro Christian, o Cruzeiro não tem um outro Eduardo, não tem um outro Caio Jorge. Eu acho que assim, o principal remédio para essa situação, aí sim, é onde eu acho que os reforços são importantes. O Jardim fala de um elenco de 17 jogadores, e a gente vê que na prática, quando não se tem esses 17 à disposição, acaba fazendo a diferença. Ontem, o Cruzeiro entrou com o seu 11 inicial escalado, e aí usou 4 jogadores, Bolasse, Marquinhos, Matheus Henrique e Gabigol. Ou seja, num total de 15. Menos 2 que estiveram fora, o Willian e Christian, que a gente nem sabe se volta, você precisa de mais 3 jogadores aí, pelo menos, para serem opções. Eu acho que está faltando, porque, e assim, dá uma limpada, né? Com relação a jogadores que estão no banco e você sabe que são titulares do banco de reservas. Infelizmente, e eu falo isso com tristeza, eu não tenho a menor satisfação de falar que o Gamarra não faz diferença, de falar que o Wallace, para mim, também não faz diferença, e o próprio Lautaro. Eu adoraria que esses jogadores tivessem condição de ajudar 15 minutos que fosse, mas não é. É onde a gente precisa também de dar uma vazão nesses caras e urgentemente trazer. Aí sim eu acho que tem que trazer as peças, porque com 17 a gente está vendo que está complicado. Ontem foram 15 dos 17, porque 2 estiveram fora. E pode ser que sejam 15 novamente. Lembrando que a turma que jogou no domingo não está 100%. O Fabrício com o Wagner falaram ontem no nosso dia de jogo KTO, a partir do 5º jogo, né, Fabrício? Então, assim, e foi o 5º jogo. E os próprios jogadores, todo mundo, ninguém nunca negou aqui o cansaço dos atletas, ninguém está colocando isso de lado. Isso é temar com a ciência. Então é essa parte que eu acho que faz muito importante a chegada dos reforços. E eu espero que eles cheguem até o próximo dia 10 de agosto. Por que 10 de agosto? O Cruzeiro vai jogar contra o Santos e depois vai ter uma semana inteirinha, sem jogos, para voltar e jogar já com o Mirassol no início do retorno. Ô Valu, mas olha só, você falou, né? Tem que sair. Ontem o Jardim falou que tem que sair uma turma para chegar, não é isso? Pô, velho, mas foi a fala dele. E se não arrumar mercado para esses caras? Eu acho que tem que chegar de todo jeito. E aí termina com um elenco. Mais inchado, né, velho? Paciência. Ano que vem acerta a casa, gente. É isso. Mas aí é um papel da diretoria também, né? Perfeito. O Jardim não pode fazer tudo, né? Esse excedente justamente. Aí, né? Mas o que me preocupa é ele falar, tipo assim, tem que sair para chegar. Mas mesmo se não sair, tem que chegar, né? Eu acho que ele deu uma semi-prensa, assim, desse tipo na de situação. Turma, né? Eu acho, tá? Nas entrelinhas eu entendi isso. Foi a primeira coisa que eu falei na live, né? Que a última atuação aí retratou bem a falta de profundidade do elenco, né? Os titulares do banco, né? Dentro desses 15 aí, não tem conseguido. A gente tá esperando e nada acontece, né? Da parte deles. Então,
Não tem jeito. Nessa aí, o Valu, o Genta aí estão cobertos de razão, né? Tem que vir independente de quem saia, porque, como eu disse na primeira fala, são 2 competições, o Cruzeiro tem os objetivos dele, e se não conseguir uma profundidade um pouco maior aí, vai ficar difícil. E como comemos, né? Essa fala ela não está de acordo com a prática, né? Porque o Matheus estava acertado, o Cruzeiro estava acertado com o Matheus Gonçalves. Ele não veio porque o presidente do Flamengo lá deu um chilique de última hora lá, tava tudo pronto. Ele era para estar aí agora. Então, não tá a teoria não está condizente com a prática. São detalhes. Já era para ter reforço aí. O Cruzeiro teve muito perto de anunciar 2. Então, ter mais celeridade, vamos agilizar. E aí, concordo com o Caramujo, tem que ser mais assertivo do que rápido. Mas também não pode deixar para trazer quando tiver em setembro o campeonato acabando. Tem que achar um meio termo rápido aí para poder trazer alguém. Esse time está pedindo por vários motivos, não só pela a qualidade técnica. Eu pego o que o Valu falou e coloco aqui. É isso, não dá para confiar com vários ali, eu também não confio. Só de pensar, e eu já vi gente falando, o Marquinhos não dá, tenta o Lautaro de novo, só isso aí já arrepia tudo. Não dá, isso aí não dá. Não dá mesmo. Então, assim, a parte técnica pesa, precisa de gente melhor tecnicamente, e por uma questão do estilo de jogo de intensidade, precisa de gente disposta a correr, disposta a chegar mais descansada, a dar um respiro pro resto do elenco. Então, assim, isso tem que vir, cara. O reforço ele tem que vir. Tem que dar uma aceleradinha aí no processo. E a data, para mim, limite para mim, é o jogo contra o Santos, que não é nem esse final de semana, é o outro. Porque aí, o ideal é que fosse essa semana, né? Porque quanto antes essa turma chegar, a gente sabe, cada um chega de um jeito, em um ritmo, para ajeitar. Para quem sabe ali contra o Mirassol, depois de uma semana de trabalho do jogo após o Santos, a turma já ter condição de contribuir com alguns minutos. Não, concordo total. E tem que chegar, e que é bom, né, cara? Já se enquadra no trabalho, o que o treinador quer, tudo, já se enquadra no treino, já começa a melhorar, que às vezes tá num time que de repente não tá treinando igual, não tá naquele ritmo de jogo. E o que me agradou muito foi esse perfil que foram atrás do Matheus Gonçalves, entendeu? Porque era justamente esse perfil é muito bom pra gente. Moleque novo, moleque que tá, sabe, querendo tudo, conquistar o mundo, com projeção de venda futuramente e de fazer história, e é um jogador leve, né? Cairia como uma luva hoje no nosso time, por exemplo, entendeu? Que é um jogador rápido ali, que é o que é aquilo, que às vezes essas linhas muito compactas, tem que ter um lançamento muito preciso, muito não sei o que, é complicado demais um time muito atrás. Para você ter um lançamento para ter 10 metros para chegar certinho, até a movimentação dos jogadores é complicada. E aí teria que ser aquele cara de condução de bola, né? Que é o caso dele. Achei muito interessante o perfil, tomara que mantenham aí esse perfil de ir atrás de um jogador desse, cara. Que a torcida do Flamengo ficou louca, né, velho? Os caras que não deixaram, ficaram loucos. Aí valorizaram o moleque. Não vai ser valorizado. Pô, é complicado demais. Que é outra coisa que ele tem que mudar isso no futebol, meu irmão. Geralmente, porra, o moleque da casa sofre, meu irmão. Sofre. Não sei no Santos, assim, no Brasil, mas os outros times sempre sofrem muito, não é valorizado. A torcida impaciente. Isso é complicado demais. Tanto que o Matheus, ele até entrou no clássico, né? No Fla-Flu, jogou meia hora os 2 últimos jogos do Flamengo aí, ficou só no banco já, né? Então, assim, talvez até jogue contra o Cruzeiro, né? Essa semana tem no Sub-20 Flamengo e Cruzeiro, talvez ele desça lá pro time Sub-20 para jogar mais uma vez. Quando puder relacionar os reforços aí, tá fora. Não vai ser relacionado de novo. Nunca mais aparece, velho. Nunca mais. Tem que ter staff também, né? O empresário dele também podia ter ajudado ele, né, velho? Ele podia ter se ajudado. Fala, não quero. Não, ferrou a cabeça do moleque, gente. A cabeça do moleque já tinha mudado. Você viu na entrevista depois do jogo? Já tava a cabeça aqui, irmão. Ferrou com o moleque. Era hora do empresário chegar e falar assim, gente, aqui, ele não vai jogar. Vocês estão gastando 300 milhões em 3 jogadores. Vocês estão de sacanagem? Vai ficar segurando o menino aqui pra quê? Está no mercado, né? A verdade é essa. Gabriel Martins. O Cruzeiro está no mercado. Ele teve algumas possibilidades recentes até de ter algo concretizado com outros atletas também, mas trabalha com muito sigilo para não ter esse tipo de problema, né? É o grande objetivo do Cruzeiro, trabalhar para buscar atleta jovem que possa ser um ativo no futuro, busca também no mercado, quem sabe, um zagueiro. O Cruzeiro estando de olho aí nessa situação da ponta, né, do cara do X1, como detectou o técnico Leonardo Jardim logo na sua chegada, e o Cruzeiro está atento ao mercado, sabendo que não vai fugir da sua responsabilidade de planejamento, mas tendo toda a conduta, né, com todo o departamento de futebol, que envolve aí o Pedro Júnior, o Pilaipe, né, o próprio técnico Leonardo Jardim, que o Jardim falou isso conosco na entrevista exclusiva que fizemos com ele em Vitória. O departamento de futebol do Cruzeiro hoje está muito bem estruturado, com o scout, né, muito bem feito. Eu trouxe o Joaquim Pinto de Portugal. Por exemplo, essa sugestão do Gabriel Martins, você pode ter certeza que é o Joaquim atuando, porque conhece o mercado, ele joga no Braga.
E ele tem um mapeamento muito maior do futebol português, espanhol, do que a turma que está por aqui, que também tem esse mapeamento, mas ele estava lá. Ele estava mais de perto. Então ele tem um acesso mais rápido, né? Aliás, e mais ainda obrigação, né? Porque tá no quintal dele, né? Isso. E aí de observar esses jogadores. Agora, você pode ter certeza que os clubes estão cada vez mais, gente, utilizando os seus centros de inteligência. Isso aí, e mapeando jogadores. Mapeiam mais de 10 mil jogadores, você tem ideia, né, no mundo inteiro. E estão buscando. Agora, o mercado está inflacionado para chuchu. Tá. Ainda mais com a janela aberta. Mercado está inflacionado para chuchu. Negócio assim, tem jogador aí que não valeria o que vale hoje. E deve estar cheio de empresário, jogando um monte de nome, porque sabe que o Cruzeiro tá atrás de jogador, que o paga em dia, paga à vista. O Pedrinho tem dinheiro, aí o empresário faz a fé, solta nome. Por isso o sigilo também para tentar, né, buscar algo no mercado. E pra vocês, cara, a apuração, vocês têm que tomar muito cuidado, porque o que deve aparecer de nome aí, cara. A balão de ensaio tem um monte, né? Agora, eu fico imaginando o telefone do Pedrinho e do Pedro Júnior. De empresário, né, buscando algo, possibilidades dentro do clube, e o Cruzeiro tendo muita cautela e também uma leitura muito boa do mercado para não ter nada inflacionado na hora de ter a negociação concretizada. Com o Matheus Gonçalves, por exemplo, do Flamengo, Cruzeiro, no meio da negociação, ia adquirir 50% do atleta e o pagamento seria à vista, isso até mesmo para o Flamengo facilitar a venda conta muito. Cruzeiro hoje paga à vista, paga em dia, então muito jogador que é sondado aparece aí e acaba tendo a negociação, né, não tendo o processo todo feito da forma correta. Mas o Cruzeiro está muito atento no mercado e pode pintar novidade aí, quem sabe, nas próximas semanas. São muitas possibilidades que ele tem para buscar em termos da posição que é carente hoje, que o Cruzeiro vem sofrendo, mas também contando com alguns reforços que aparecem, né, nesse momento. O Cruzeiro também tem alguns atletas para ter definição do futuro já nesse segundo semestre, né? Por exemplo, pode emprestar o Lautaro, o Wallace ainda com uma situação bem complicada também, o Cruzeiro no mercado, podendo ter ele como moeda de troca. Então, vários processos dentro, né, do departamento de futebol, feito também com muita responsabilidade.